28. Só um verso, o de número 19. Mateus 28, 19. Essas são as últimas palavras de Jesus. E essas últimas palavras, elas estão cheias de significado. E eu queria que você lesse com bastante atenção comigo a palavra de Deus. Repito, Mateus 28, verso 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu quero ler de novo esse verso bíblico e quero que você perceba já desde o início que há 4 ordens de Jesus para nós aqui. E eu queria que antes que eu começasse a pregar essa mensagem hoje, você já identificasse essas ordens que Jesus está dizendo ou dando para todos os seus discípulos. Primeiro diz assim: vão, primeira ordem. Segunda ordem: façam discípulos. Terceira ordem: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta ordem: ensine eles a obediência. E Jesus diz assim: se vocês fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua convocação a todos nós e a cada um de nós. Que a palavra dessa noite possa, iluminada pelo Espírito Santo, entrar nos corações, provocar novas atitudes de vida, provocar uma busca por se dispor à missão de Deus, provocar uma busca por santidade na própria vida. Sobretudo, que nós nos voltemos para o Senhor, ouvindo a sua doce voz, e compreendamos que todas as pessoas no corpo de Cristo têm uma função nesse corpo. Dá-nos beber da água viva da tua palavra. Dá-nos ser fortalecido pelo teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Nós estamos hoje no 4º domingo de uma campanha de Natal. Como o Tony nos lembrou aqui, Natal é uma data que não é tão importante o fato de ser dia 25 ou não de dezembro, mas o significado dessa data. E qual é o significado dessa data? No Natal, nós celebramos a vinda do próprio Deus, se tornando um de nós como seres humanos, entrando na nossa história e mudando completamente a perspectiva dos seres humanos. Então, durante esses 4 domingos que antecedem o Natal, nós escolhemos compreender quais são os pilares, as bases da nossa vida. Se Jesus veio, entrou na nossa história, se tornou um ser humano e viveu com esses propósitos, nós precisamos, olhando para a vida dele, imitá-lo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai enxergar exatamente aquelas 4 grandes ações que estão ali. A primeira delas, adoração. A vida de Jesus transpirava adoração. Ele não fazia nada que não fosse em devoção ao seu Pai.
Ele não fazia nada que não trouxesse glória ao Pai. Aliás, ele dizia que não vivia a vida para si mesmo. Ele vivia para fazer a vontade do Pai que tinha enviado ele. Com Jesus nós aprendemos que na adoração nós estamos reconciliados com Deus. Na adoração nós descobrimos uma nova energia espiritual para viver. Quem se propõe a adorar em espírito e em verdade, enxerga até a segunda-feira de modo diferente. Quem descobriu o valor da adoração, que é a vida devocional, sabe que até as dificuldades da vida vão cooperar para a gente se tornar alguém melhor, alguém que Deus quer que a gente seja. O que é adorar então? Adorar é estabelecer uma relação devocional com Deus. É viver um estilo de vida. Quando eu trabalho sabendo que o meu melhor trabalho é um jeito de glorificar a Deus. Quando eu ganho dinheiro, eu sei que isso não é apenas meu. É Deus me dando a oportunidade de ser uma bênção para mim e para os outros. Isso é adoração. É uma afinação, é estar na mesma sintonia de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente vê adoração, mas vê uma vida em constante edificação. E o que é uma vida em edificação? É quando eu redescubro a minha identidade. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos no mundo de hoje, gente, é que as pessoas não sabem mais quem elas são. Olhe para isso, olhe como nós estamos vivendo isso. Você pega um jovem, sobretudo de 15 anos, 16 anos, ele está tentando desesperadamente descobrir quem ele é. Mas não são só os jovens. Ultimamente a gente está tendo pessoas de 30 anos, de 40 anos que não sabem. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você vê uma pessoa em São Paulo, numa cidade urbana, vestido de índio. E você pergunta, por que você está querendo dizer? Não, é porque eu estou tentando me descobrir. Ou se não, você pergunta para uma outra pessoa e você não identifica o gênero dela, você fala assim, quem você é? Aí ele fala assim, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou menino, eu sou menina, eu sou cor-de-rosa, eu sou verde. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando de forma a condenar essas pessoas. Não, eu estou identificando. Nós vivemos numa época que as pessoas perderam a sua identidade. Elas não sabem quem são. E é por isso que nós precisamos voltar à Bíblia para saber quem nós somos. E quando nós voltamos à Bíblia e olhamos a vida de Jesus, nós descobrimos que nós somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você tem uma identidade. Você tem um pai. Você tem um irmão mais velho, Jesus Cristo. Você foi criado com um propósito. Deus criou você para você se desenvolver como ser humano. E Ele tem um projeto, um plano maravilhoso para a sua vida. E Ele espera que você cresça. Cresça em quê? Cresça na graça. Cresça no conhecimento. Cresça nos relacionamentos. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Isso é edificação. Domingo passado nós descobrimos também que além da adoração, a edificação, a vida de Jesus era uma completa comunhão com o Pai. Jesus sabia tanto o valor disso, que na última oração registrada por João no capítulo 17, ele ora. E Jesus estava para ser preso, ele poderia orar por libertação, ele poderia fazer uma campanha de libertação ali junto com os discípulos, ele poderia pedir para o Pai, para não acontecer mais nada daquilo que ele sabia que ia acontecer, mas não, ele tem um tempo para orar, e o que ele ora? Ele fala assim, Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, e eu oro para que eles formem uma unidade, eles sejam tão parecidos um com o outro, eles compartilhem tanto a vida, que quem olhar de fora a minha comunidade, a comunidade do amor e da comunhão, vai saber que essa é a prova que o Senhor me enviou, porque esses homens e mulheres foram transformados,
Eles eram egocêntricos, agora eles compartilham a vida. Eles eram individualistas, agora eles repartem tudo porque sabem que tudo é de Deus e o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E a gente descobriu que a vida de Jesus era uma vida absolutamente conectada com o Pai e conectada com seus discípulos. Comunhão. Aí nós chegamos agora numa compreensão do que é ser de Deus. Ser de Deus é estar reconciliado com Deus. E isso a gente demonstra na adoração. Ser de Deus é receber uma identidade de filho que cresce à semelhança de Jesus. E isso nós descobrimos na edificação. Ser de Deus é ser inserido no corpo de Cristo, a igreja, através do batismo, servindo com os dons mutuamente, fazendo parte do corpo de Cristo e do reino de Deus. E a isso nós chamamos comunhão. Mas agora preste atenção. Depois que Deus fez tudo isso conosco, nos reconciliou com Ele, conosco, com a gente mesmo, e nos reconciliou com as outras pessoas, será que Deus espera que você fique numa igreja, sentado aos domingos, curtindo essa grande bênção de Deus, desfrutando da adoração, da edificação e da comunhão, e dizendo assim: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez comigo, a minha vida está resolvida agora? Você acha que é isso? Talvez valha a pena a gente voltar a ler o verso que nós lemos agora no início. Jesus dá 4 ordens para aqueles que já aprenderam a adorar, aqueles que já estão crescendo e edificando a vida, aqueles que já foram inseridos no corpo de Cristo na comunhão. Ele dá 4 ordens. Qual é a primeira ordem? A primeira ordem é: vão. Não fiquem parados. A espiritualidade cristã não é uma religião que você entra para dentro dela como se algo fosse secreto, você se beneficia de algumas coisas e está resolvido. Não. O chamado de Deus para mim e para você, depois que nós fomos abraçados por Jesus, agora você precisa andar, agora você precisa se mexer, agora você precisa ir para o mundo. Por quê? João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo. Você já descobriu que Deus ama você. Você já descobriu que Ele fez coisas extraordinárias por você. Mas Deus não amou só você. Deus amou quem, gente? Deus amou o vizinho que está do lado da sua casa. E como que você acha que Deus vai se revelar para esse vizinho? Se você chegou à conclusão que através de você, você começou a entender o que a Bíblia está dizendo. Vão. O mesmo benefício que vocês tiveram, repartam. As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. O casal que está em crise no seu trabalho precisa de você falar de Cristo para eles. O vizinho que está com um problema com o filho no meio das drogas precisa de alguém falar que existe um Deus que ama. Aquele que está desesperado porque perdeu o trabalho e está com medo do futuro, alguém precisa dizer para ele que há um Deus que cuida dos seus filhos, e nada pode tirar alguém das mãos de Deus quando ele é filho de Deus. Por isso a primeira ordem de Jesus é: vão, não fiquem parados, não se acostumem apenas a uma atitude religiosa. Comuniquem isso. Vão é a primeira ordem. E a segunda? Vão e façam discípulos. O que é fazer discípulo? Se você olhasse para mim hoje e dissesse assim: pastor, a gente queria ensinar os jovens para eles se parecerem um pouco com o pastor da igreja, o que vocês falariam para esses jovens? Se eles tivessem que se parecer comigo, por exemplo. Me dá algumas ideias aqui, só para eu entender a nossa analogia que a gente estava. O que ele teria que fazer? Olha, pega leve com o pastor, hein? Como que a gente faria para os jovens se parecerem um pouquinho com o pastor da igreja? Alguma ideia? Por exemplo, se alguém quisesse se parecer comigo, tinha que amar os livros. Não é isso? Então, é uma forma, amar livro, porque eu amo os livros. O que mais que teria que fazer?
Amor pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Se alguém quiser andar comigo, vai me ouvir falar da palavra de Deus. Teve até um colega esses dias que falou uma coisa esquisita para mim. Eu falei assim, será que é isso mesmo? Falou, mano, a gente começa a conversar com você sobre melancia, vai parar na Bíblia. Eu falei, é mesmo? Então, se você quiser andar comigo, você vai ouvir sobre a palavra de Deus. A gente vai falar sobre gestão, sobre economia, sobre política, sobre arte, mas nós vamos parar na palavra de Deus, porque ela é o centro da vida. Então, você deu duas semelhanças de alguém que se parecia comigo. Agora, se nós vamos andar com Jesus, quais as características que a gente tinha que ter? O que vocês acham? Como Jesus era? Amoroso. Jesus era amoroso. Jesus era uma pessoa que simplesmente julgava as pessoas sem amar as pessoas? Não. Jesus amava as pessoas. Por isso que quando ele falava a verdade, as pessoas ouviam, porque viu o amor nele. Então, se a gente vai se parecer com Jesus, a gente vai ter que ter um jeito tão parecido com Jesus, que quando nós pedimos para as pessoas, olha, vocês precisam receber Jesus na vida de vocês, elas vão dizer, o que significa isso? Aí você fala assim, é fácil, você só tem que se parecer com Jesus. E aí ela vai perguntar assim para você, mas o que eu faço para parecer com Jesus? Aí você vai dizer assim para ela, olha, tudo que é ruim não se parece com Jesus. Tudo que é bom não se parece com Jesus. Por exemplo, uma pessoa que odeia se parece com Jesus? Não. Uma pessoa egocêntrica se parece com Jesus? Não. Uma pessoa rancorosa se parece com Jesus? Agora, uma pessoa que exerce a paciência se parece com Jesus? Uma pessoa que revela domínio próprio nas suas ações se parece com Jesus? Pois é. Então a ordem de Jesus é a primeira, vão, não fiquem parados, não se acostumem, coloque a vida de vocês em movimento. A segunda é, façam discípulos de todas as nações, façam discípulos dos seus colegas de trabalho, façam discípulos dos seus vizinhos, façam discípulos das pessoas que estão em crise. Terceira ordem de Jesus, vão, façam discípulos e batize-os. Olha que coisa curiosa, Jesus está dizendo, eles só vão estar fortalecidos e procurando se parecer comigo, quando eles estiverem inseridos num corpo espiritual, a igreja. Veja, a vontade de Deus não é apenas salvar você, não é apenas resolver o problema da sua vida. Deus salva você para incluir você num corpo espiritual. É isso que nós estamos fazendo aqui. E nesse corpo nós vamos identificando e edificando uns aos outros. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha a experiência da igreja em comunhão como é. Hoje aqui pessoas prepararam esse auditório para você cultuar. Outras cuidaram da água que você está bebendo. Outras prepararam o sistema de som. Outras tiveram um tempo de oração. Outras estiveram ensaiando para depois cantar aqui. A orquestra se preparou com os instrumentos. O pastor se preparou durante o dia para ministrar a palavra de Deus. Outras pessoas cuidaram da água do batismo. Percebe que quando a gente é inserido no corpo de Cristo, a gente vai começando a repartir as coisas. A gente vai percebendo que a gente não vive só. Hoje eu conversava com uma pessoa na hora do almoço e eu estava falando sobre relacionamentos. Como a gente pode entender errado relacionamentos. Por exemplo, imagina que uma pessoa nunca foi ao médico. Aí um dia ela passa mal e vai pela primeira vez ao médico. Só que chegando lá no gabinete do médico, o médico nem levanta a cabeça para ela. Nem se preocupa como ela está. Parece que ele está mais preocupado com o seu WhatsApp do que qualquer outra coisa. Que ideia essa pessoa vai ter de um médico, gente? A pior possível. E pior, a pessoa vai achar que todo médico é assim. E
quando ela acha que todo médico é assim, ela se fecha para os relacionamentos. É isso que tem acontecido às vezes. Às vezes no seio da nossa família, às vezes na nossa comunidade de fé, nós vamos abrir o nosso coração para um relacionamento mais de perto. Mas aí a gente se fere, acontece algum problema e a gente começa a achar que todos os relacionamentos serão assim. Eu dei um segundo exemplo. Imagina uma criança que vê umas uvas bem bonitas e ela vai pegar as uvas, mas ela não se dá conta que tem uma abelha. E quando a criança vai colocar a mão no cacho de uvas para tomar aquele fruto saboroso, ela vai e toma uma ferroada de uma abelha. Quando alguém oferecer uva de novo para essa criança, o que vai acontecer, gente? Ela pode estar morrendo de vontade de saborear aquelas uvas, mas ela não vai lembrar do sabor da uva. Ela vai lembrar do quê? Do ferrão, da abelha. Então, o que Jesus está dizendo é, quando vocês forem se relacionar, Deus vai colocar você num corpo, e você não pode achar, porque você foi num médico ruim, todos os médicos são ruins. Porque você tomou uma ferroada de uma abelha, você nunca mais vai saborear uma uva. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, eu vou inserir vocês num corpo, e vocês têm uma função no corpo. Aprendam a aprofundar esses relacionamentos, e é no aprofundamento desses relacionamentos que eu vou me revelar a vocês. Se você puder, levanta a sua mão assim comigo e diga, Senhor Jesus, me ajuda a entender essas 4 ordens que o Senhor está me dando. Me ajuda eu ir e atender quem está precisando. Me ajuda eu fazer das pessoas discípulos do Senhor, gente parecida contigo. Amém. Mas há uma terceira ordem, batize-os. Incluam ele na sua comunhão, incluam eles no corpo de Cristo, incluam ele no seu tempo de qualidade. Passem tempo junto, ensinem eles a palavra de Deus. E Jesus então dá a 4ª ordem, ensina eles a obedecer tudo o que eu tenho dito. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, e é um exercício de aprendizado, é obedecer. Se eu dissesse para você aqui, me ajuda a lembrar algumas ordens que a Bíblia dá. Algum de vocês pode me ajudar aqui? Qual que é a ordem que a Bíblia dá para a gente? Amar. Todo mundo aqui concorda que a Bíblia manda a gente amar? Então o nosso problema é conhecimento da Bíblia? Não, porque a gente já sabe. Qual é a nossa dificuldade? É obedecer a Bíblia. É por isso que Jesus não se engana com o ser humano. Ele fala, vão e façam discípulos. Façam discípulos e inclui eles no corpo de Cristo, a igreja. E depois começa a ensinar eles a obedecer. Porque eles já vão saber um monte de coisa, mas ainda não vão saber obedecer do jeito que precisam. Gente, a maioria das nossas dificuldades, elas são conhecidas na solução. Por exemplo, se eu disser assim, como é que deve viver uma família, sobretudo um casal, homem ou mulher? Se eu perguntar para vocês aqui, vocês sabem. Por exemplo, o que um homem não deve fazer? Não deixar a toalha molhada em cima da cama. Todos nós sabemos aqui? Então agora a gente só precisa aprender a obedecer. Né? E as mulheres, o que elas precisam fazer? Não, sem lista, por favor. É só uma coisa. Só uma coisa. Olha só, as próprias mulheres identificaram falar menos. Isso é uma revelação praticamente, não é, gente? Aí se perguntasse para as mulheres agora, depois dessa censura que os homens fizeram, o que as mulheres falariam dos homens? Então, eles precisam ser mais sensíveis. É verdade ou não é, mulheres? Então a gente já sabe. Agora a gente precisa obedecer. É por isso que Jesus, quando ele olha para o ser humano,
Ele diz assim: você já sabe que não pode matar, porque o mandamento manda. Agora você precisa aprender a não fazer isso. Você já sabe que não deve criar ídolos. Mas agora você precisa obedecer e não fazer do dinheiro, da sua carreira, do seu filho, do seu título da universidade, um Deus para a sua vida. Agora é obedecer. É por isso que o chamado de Jesus para mim e para você é: vai, se mexe. A espiritualidade bíblica é uma espiritualidade do movimento. Não é aquela pessoa que fica parada, porque tudo que fica parada começa a apodrecer, gente. Até água, quando fica parada, ela começa a apodrecer. Por isso que a Bíblia vai mandar você se movimentar. Cresça, conheça mais a palavra de Deus. Inclua a oração no seu dia a dia. Estabeleça relacionamentos mais profundos e significativos. Faça da casa de Deus um lugar em que você se envolve de tal forma que não vai ficar ninguém necessitado. Eu fico pensando quando nós lemos esse trecho de Mateus 28, a preocupação de Jesus com seus discípulos, como a igreja do Senhor poderia ser um lugar mais acolhedor se a gente ouvisse e obedecesse essas palavras. Por exemplo, se cada um de nós dessa igreja aqui tomasse uma atitude hoje e falar: a partir de agora não vai ficar uma pessoa em necessidade que a gente não visite. A partir de agora, todos nós vamos nos comprometer a doar os nossos recursos para os serviços ministeriais. A partir de agora, toda pessoa vai ser estimulada a usar o seu dom e abençoar as pessoas, o corpo de Cristo e a comunidade. Já pensou se todos nós agora tomássemos uma decisão de fazer discípulos, pessoas da nossa família que ainda não conhecem a Deus? E nessa semana a gente disser assim: não vai virar um ano em que pelo menos uma pessoa não me ouça falar das belezas do Evangelho. Agora, o problema é que quando Jesus nos manda fazer isso, a gente tem dificuldade de dizer assim: mas qual é a mensagem que eu vou levar? E eu falo a última coisa antes de a gente ir para o batismo dessa noite. A palavra evangelho. Evangelho é uma boa notícia. O que Jesus está mandando você fazer é levar uma boa notícia. Ou até mais do que isso, levar e ser a própria boa notícia em nome de Jesus. Por que isso é importante? Por que os cristãos têm o Evangelho como centro da vida? Porque o Evangelho responde 4 perguntas. Eu queria que você repetisse, porque eu quero ajudar você a se tornar uma pessoa que compartilha as boas novas de Deus. O Evangelho, ele tem que responder 4 perguntas. Diga assim comigo: o Evangelho responde 4 perguntas. Primeira pergunta que o Evangelho responde: quem é Deus? Se o ser humano não souber quem é Deus, não adianta você falar outra coisa para ele. Quem é Deus? A Bíblia vai responder: Deus é um ser excelente, é um ser todo-poderoso, portanto ele tem poder sobre qualquer coisa. Ele é um ser que conhece todas as coisas, portanto ele é onisciente. E mais, ele é um Deus que está presente em todos os ambientes, então ninguém pode se esconder dos olhos dele. Isso é o Deus da Bíblia. Mas não basta só isso. O Deus da Bíblia é santo e amoroso, e está querendo relacionamento com os seres humanos que ele quer chamar de filhos. O Evangelho responde essa primeira pergunta. É por isso que João 3,16 vai nos dizer assim: porque Deus fez o quê? Amou. Quem é o Deus que o Evangelho apresenta? É um Deus que ama o ser humano, um Deus que é pai, um Deus que chama o ser humano a um relacionamento. Primeira pergunta. A segunda pergunta que o Evangelho responde: por que o nosso mundo está nesse caos? Você não vai encontrar uma pessoa
nos seus relacionamentos, que não esteja passando por algum tipo de crise ou problema com esse mundo. É verdade ou não é, gente? Se eu perguntar aqui, olha, qual de vocês não está passando por nenhum problema nesse momento? Alguém se atreveria a levantar a mão? Nem nós e nenhum ser humano no planeta. E a Bíblia é justamente o livro que vai apresentar uma boa nova, que o nosso país, o nosso mundo, tem corrupção, violência, miséria, gente malvada, por causa de uma coisa, porque nós nos separamos de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós criamos um orgulho no coração que a Bíblia chama de pecado. E quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a poluição entrou no mundo, a pobreza entrou no mundo, os desastres naturais entraram no mundo. O nosso mundo é caótico porque nós nos separamos de Deus. E o Evangelho vai dizer isso. Existe um Deus que ama você e quer que você se reconcilie com Ele. Segundo, todos os problemas que você identifica no seu mundo são resultados de você ter se separado de Deus, você e a humanidade. Mas o Evangelho também responde uma terceira pergunta: o que é que Jesus Cristo fez pela humanidade? Vou dar um exemplo para você. Eu não queria dar uma definição teológica para você, mas queria dar uma analogia para você entender. Imagine que numa determinada cidade, todos os ambientes e todas as pessoas, ou melhor, todas as pessoas, fossem infectadas com um vírus mortal. Todas, sem exceção. Todas essas pessoas vão morrer. É só uma questão de tempo. Porque elas tinham uma predisposição a essa doença. Mas imagina que tenha uma só pessoa que venha de fora dessa cidade e não tenha predisposição a essa doença. Uma pessoa cujo sangue está completamente limpo. E não só o sangue está limpo, mas ela não é afetada pelo veneno do vírus. O que vai acontecer quando essa pessoa tomar contato com as outras? Só tem duas formas de se curar a doença desse povo. Só tem duas formas. Quando essa pessoa entrar em contato com as outras, ou ela vai ficar também doente, ou se ela não tiver a predisposição para a doença, o corpo dessa pessoa vai produzir anticorpos contra essa doença. Por exemplo, quando alguém é picado por uma cobra, como que ela é curada? Com cepas do veneno da cobra. Ou seja, o mesmo mal que mata tem na sua origem algo que cura. É exatamente isso que a Bíblia vai explicar para nós. Nós nos separamos de Deus. Deus é completamente perfeito e santo. Eu, como ser humano, sou completamente falho e fraco. Eu não posso me relacionar com Deus, porque eu fui afetado pelo vírus do pecado original. Então Deus mandou Jesus, que não tem predisposição para o pecado. E quando ele entrou em contato com o nosso mundo, quando ele foi encarnado, quando ele se tornou um de nós, quando o pecado tenta entrar para o corpo dele, não produz pecado nem vírus, produz anticorpos. É por isso, Duda, que a Bíblia vai dizer que pelo sangue de Jesus nós somos sarados, curados, libertos. É o sangue de Jesus, é a vida que há em Jesus que produz em nós esse novo homem, essa nova mulher. Terceira pergunta, o que Jesus fez. E quarta pergunta, o que eu faço para me reconciliar com Deus? A Bíblia Sagrada vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Amém, gente? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos alguém que era boa notícia para as pessoas. Quando nós olharmos para um discípulo de Jesus, nós temos que identificar nele pessoas que levam a boa notícia. Que boa notícia? Que há um Deus que ama o ser humano.
E que o motivo de tantos problemas no nosso mundo é que nós nos afastamos de Deus. Mas Jesus Cristo fez algo que nos reconcilia com Deus. E eu me reconcilio com Deus quando eu confio na obra de Cristo, confio que no que Ele fez, me aproprio dos benefícios da santidade dEle. Aí Deus olha para mim não mais como uma pessoa com vírus do pecado. Ele olha para mim e vê o sacrifício do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Amém, gente? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora.